A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E pôs-se a chorar tão alto que os egípcios o ouviam. E a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam no Egito. Agora, não se aflijam e nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida que... Vou repetir. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Volta isso aí, por favor, volta esse texto. Vamos ler juntos e com bastante atenção. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os seus bens. Amém. O que é bom de pregar em José é que se a gente pregar 1000 vezes, se nos próximos anos nós pregássemos todos os dias em José, até, sei lá, uns 5 anos pregando só, a gente tem o que dizer. Esse é um texto riquíssimo, essa é uma história riquíssima. E outra coisa que é boa de falar de José é que tem as novelas bíblicas. Eu não sou o mais simpático delas, não. Mas elas ajudam muito, porque elas contam histórias que eu não preciso repetir. Você conhece a história de José. E você sabe bem o que os irmãos dele fizeram com ele. Os irmãos dele, enciumados, jogaram ele dentro de uma cisterna. E de dentro da cisterna, eles decidiram se iam matar ou não. Mata ele? Não, não mata não. Mata? Não, não mata. Mata? Não mata. Eu fico imaginando ele lá de dentro da cisterna, demorando a entender o que estava acontecendo. E ouvindo aquela conversa do lado de fora. Mata ele? Não, não mata não. Vende. Aí eles decidiram vender. E José foi vendido, foi levado para o Egito e lá virou um dos homens mais importantes do Egito, o homem mais importante depois de Faraó. Essa história a gente conhece. O tema do nosso sermão é mudanças. O tema mudanças chama a atenção demais da humanidade. Ele faz com que a humanidade se debruce com atenção a essa palavra, mudanças. A gente se espanta com as mudanças, a gente se esforça para entender as mudanças, a gente tem pavor das mudanças e a gente torce por mudanças. Então são tantas voltas, tantos círculos concêntricos em cima do mesmo tema.
Porque a mudança nos leva para muitos lugares, a mudança nos tira de lugares. Ela provoca a nossa vida de modo a fazer que a nossa vida vire de cabeça para baixo ou coloca a nossa vida em pé. Mudanças. Esse texto é tão familiar para a gente, mas eu queria tirar desse texto 3 coisas para a sua vida e para a minha também. Mudanças que acontecem e eu não desejava. Mudanças que eu espero, que eu desejo, mas não estão ao meu alcance. Mudanças que eu preciso, mas não inicio. Eu vou repetir. Mudanças que aconteceram e eu não desejava. Mudanças que eu espero, desejo, mas elas não estão ao meu alcance. Mudanças que eu preciso, mas não inicio. Eu não começo. Preciso, mas não começo. Mudanças que aconteceram e eu não desejava. José foi sequestrado pelos irmãos. Deus arranca a gente de lugares de aparente segurança. O nome disso é mudança. Deus, às vezes, arranca a gente de lugares de aparente segurança. O nome disso é mudança. Martin Lloyd Jones fala uma coisa, uma frase que eu achei interessante. A religião é a busca do homem, é a busca de um homem que quer encontrar o divino. Então, a religião é a busca do homem a um Deus. O cristianismo é a busca de um Deus ao homem. É diferente a perspectiva do cristianismo. Por isso que o cristianismo é muito mais do que uma religião. E é a ideia de que há um Deus que puxa o homem para si e para os seus propósitos. É boa essa definição. A religião é o homem tentando buscar Deus, o cristianismo é a história de um Deus que busca os homens e os puxa para si, para o seu propósito e para a sua vontade. O nome disso, irmãos, é mudança. Deus é capaz de criar reviravoltas na nossa vida. Deus bota a gente em lugares diferentes e as mudanças acontecem, nem sempre as mudanças são as mais confortáveis, mas a gente precisa saber, precisa acreditar que Deus está no volante. Uma coisa que faz a gente sobreviver às mudanças e lidar bem com as mudanças e lidar de maneira aceitável com as mudanças, sem quebrar, sem enlouquecer, sem ficar desequilibrado, é entender que Deus está no volante. Diante das mudanças, a respeito do que eu não sei o que fazer, eu não tenho o que fazer, porque existem mudanças assim, né? Mudanças que eu não queria, mudanças que eu não tenho nada a fazer. Elas simplesmente invadiram a minha vida e eu não tenho nada a fazer. Elas atravessaram a minha história e eu estou aqui, sabe? Surgem perguntas nessa hora. Para que mudanças? Por que, Senhor? Por que, Senhor? Para que, Senhor, isso aconteceu na minha vida? Por que, Senhor? Para que, Senhor? Algumas religiões, elas são interessantes. Algumas denominações falam assim para a gente: olha, não pergunta essas coisas para Deus. De Deus a gente não pergunta por quê. Deus a gente não pergunta para quê. A gente não deve perguntar a Deus como se estivesse tomando satisfação com Deus. Eu ouvi um relatório de um cara que falou o seguinte, que uma senhora foi conversar com ele e a senhora disse assim: aí pastor, eu botei Deus na parede. Aí ele falou assim: eu fiquei tão nervoso quando a mulher falou isso para mim,
que eu desconsiderei a simplicidade dela. Era uma mulher simples, de cultura simples. Mas quando ela falou, eu botei Deus na parede, aquilo me perturbou. Porque no fundo a gente tem problemas com esse negócio de perguntar a Deus por quê. Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor permitiu isso? Para que isso? Porque no fundo a gente acha que é um pouco de desrespeito, é um pouco de afronta a Ele. Quero contar para você que nós vivemos uma religião, e nós aqui, que estamos dentro desse culto, que nós aqui que fomos chamados para esse culto, a gente pode perguntar a Deus o que quiser. A gente pode perguntar a Deus por quê, a gente pode perguntar a Deus para quê, a gente pode perguntar a Deus o que quiser. Porque a gente ensinou, o Maxwell acabou de batizar o filho. Ele vai ensinar, a Kelly vai ensinar para o filho que Deus é pai. E se Deus é pai, eu posso falar com Deus o que eu quiser. Eu posso perguntar por quê, para quê. Isso não é um problema para Deus. A gente precisa desconstruir essa coisa sagrada de eu não posso perguntar a Deus. Pode perguntar a Deus. Pode perguntar a Deus. Mas as nossas perguntas falam da nossa lógica. Na verdade, você pode fazer todas as perguntas, mas você tem que lembrar uma coisa: quando a gente pergunta o porquê de uma mudança, a gente deixa escapar a maneira como nós enxergamos as coisas e a Deus. Porque as nossas perguntas, elas falam da nossa lógica. As nossas perguntas, elas conversam com a nossa lógica. Ou seja, a pergunta revela a lógica. E a lógica revela a fé. Pode ser mais claro, pastor? Sim, claro que eu posso ser mais claro. Quando você diz assim, por que comigo? Eu canso de atender gente. E as pessoas dizem assim, pastor, por que comigo? Eu mesmo vontade de dizer assim, minha irmã, por que não com você? Tinha que ser com outro, é isso? Tinha que ter acontecido com outro, não aconteceu com você? Tinha acontecido, mas justamente por fazer esse tipo de pergunta a Deus, você pode fazer, mas você não pode esquecer que a sua pergunta, as suas perguntas revelam a sua lógica, e a sua lógica revela a sua fé. A gente pode fazer perguntas, mas essa pergunta vai dizer a fé que nós trazemos no coração. Mudanças não podem ser interpretadas a partir da lógica da punição. A gente foi criado assim. A gente foi criado assim. Que a lógica, a gente ensina isso para as crianças, né? Cuidado, mãozinha no que pega. Cuidado, olhinho no que vê, que o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho no que vê. Não é isso? A gente ensina as crianças que há um Salvador que olha para a gente e a gente tem que ter cuidado. As nossas perguntas revelam a nossa lógica, a nossa lógica revela a nossa fé. Você não tem que perguntar por que aconteceu contigo. Não tem que perguntar, por que não contigo? Você não tem que perguntar. Você simplesmente tem que acreditar que Deus está no volante. Mas se você quiser perguntar, como Abacuque perguntou, pode. Abacuque perguntava, os profetas perguntavam, por que eu não posso perguntar? Mas se perguntar, tem que lembrar. A minha pergunta revela a minha lógica, e a minha lógica revela a minha fé. Mudanças acompanham propósitos. Mudanças acompanham propósitos. Acredite no que Deus está fazendo. Eu tenho usado essa frase que eu gosto tanto nisso. Existem algumas frases que elas chegaram para a minha alma. Essa aqui é uma.
confie no que Deus está fazendo. Outra frase que chegou para a minha alma: eu não quero nada que não tenha vindo do céu. Eu não quero nada que não tenha vindo do céu. Confie no que Deus está fazendo. Porque aquilo que você chama mudança tem outro ponto, tem outro nome, é propósito. Aquilo que você se ressente por ter acontecido justamente na sua família. Sabe por que na sua família? Porque você tinha condição de dar conta disso. Você tinha condição de demonstrar todo o amor que aquilo que te foi presenteado merece. Por isso, está na sua família. Segunda coisa, existem mudanças que estão para além do meu alcance. Existem mudanças que eu não queria que acontecessem. José não queria ser jogado lá. Existem mudanças que estão para além do meu alcance. Vocês leram aqui comigo que o propósito, o grande propósito, José fala assim para os irmãos: você não tem que ficar arrasados agora, não. Tudo isso aconteceu com propósito. Eu tinha um propósito de salvar a vida da minha geração. Por isso que ele se agarra no pescoço do irmão mais novo, quando aparece Benjamim, que ele se agarra no pescoço de Benjamim, que ele entende que o fato dele ter parado no Egito salvou a geração, porque eles iam enfrentar 7 anos de fome. Então José entende, diz assim: não é culpa sua, não é culpa de vocês. Eu quero dizer que eu consegui entender que há um propósito nisso que aconteceu comigo. Quando a gente chega a essa conclusão, quando a gente olha para as coisas e descobre assim: meu Deus, há um propósito isso ter acontecido comigo. Às vezes esse propósito fica claro, e às vezes esse propósito não é elucidado para você. Mas quando fica claro, como ficou para José, ele transforma isso em declaração de fé. Não foi vocês. O grande articulador disso tudo foi Deus. O que não tira o mau caráter que aquele bando tinha, que aquele grupo tinha sobre o irmão. Existem coisas que a gente não pode mudar. Existem coisas que a gente não tem como mudar. Não tem como mudar aquele caráter daqueles irmãos. Não tem como mudar a mulher de Potifar que se apaixonou por ele, que enlouqueceu e botou a culpa nele, botou ele em cana. Não tem como mudar. Ele não tem culpa disso. Não tem como mudar. Depois dele estar em cana, ele se comprometeu com o copeiro: quando você sair daqui, você vai falar de mim, né? Você vai me ajudar. E o cara esqueceu. Não tem como mudar. Existem coisas que eu não queria que acontecessem, mas existem coisas que aconteceram e eu não tenho como mudar. Quando eu me encontro com uma mudança, que eu não tenho nenhum controle sobre ela, eu preciso acreditar que Deus está no volante. Eu preciso crer que nada está fora do controle. Deus está no volante. Como você não tem como mudar, eu preciso confiar em Deus e fazer o meu melhor no Egito. Existem situações que eu não tenho como mudar. Aí eu vou cair numa cisterna jogada pelos meus irmãos. Aí eu vou ser vendido. Aí eu vou ser acusado de uma coisa que eu não fiz por uma mulher. Aí eu vou ser esquecido numa cadeia. Existem coisas que eu preciso entender. Enquanto eu estiver no Egito, eu farei o meu melhor. Eu vou repetir. Enquanto eu estiver no Egito, eu farei o meu melhor. Você está num emprego que você não gosta? Você está num emprego que você odeia?
enquanto eu estiver no Egito, eu farei o meu melhor. Você está se relacionando com pessoas de maneira obrigada. Às vezes está num curso que você detesta aquela turma. Enquanto eu estiver no Egito, eu farei o meu melhor. Você está vivendo situações, você foi parar numa família de maluco. Tem gente que para em família de maluco, né, gente? Tem gente que é pensado e botado ali, colocado no meio daquela família de maluco. O que você tem que dizer no meio dessa família de malucos? Enquanto eu estou no Egito, farei o meu melhor. Tem situações que a gente não tem o que fazer. Mas enquanto eu estiver no Egito, eu farei o meu melhor. Às vezes a gente acha que as mudanças, elas são impossíveis. Ou a gente está carimbado para determinadas situações ou circunstâncias. Por exemplo, eu nasci em Cruzeiro do Sul, eu queria ter nascido em Zurique. Mas eu nasci em Cruzeiro do Sul, lá no Acre. Eu adoraria ter nascido em Paris. Mas eu nasci no Cruzeiro do Sul. Então eu vou dizer que eu nasci numa cidade lá no fim do mundo, literalmente no fim do mundo. Eu vou dizer que eu estou fadado a um insucesso por isso? Eu estou fadado? Não é porque eu nasci numa família ruim, não é porque eu nasci numa família cheia de gente doida, não é porque eu nasci num lugar errado para a minha cabeça, na minha concepção, na minha maneira de olhar para as coisas, sempre acho que eu nasci no lugar errado. Não nasceu. Você nasceu porque Deus está no volante. E mesmo tendo nascido lá, havia um propósito. Irmãos, existem mudanças que são externas, que eu não participo. Existem mudanças que eu participo. Essa dinâmica de José fala das mudanças que ele participa e mudanças que ele não participa. Quando ele começa lá atrás, tendo sonhos, ele diz assim: sonhei que eu era o sol e vocês, meus irmãos, meu pai e minha mãe, eram estrelas e vocês se curvavam para mim. Dá raiva de um garoto desse, não dá? Sonhei que eu era um grande feixe e vocês todos se dobravam para mim. Os irmãos todos com uma roupinha de escravo e ele aparece uma toga maravilhosa e dedura os irmãos. Tem coisas que eu participo, tem coisas que eu não participo. O fracasso das coisas fala para a gente uma palavra, que a gente precisa pensar sobre ela: mudança. Às vezes a gente precisa do fracasso para que ele converse com a gente e sopre no nosso ouvido uma palavra: mudança. Soprou no ouvido de José. E talvez o fracasso esteja soprando no seu ouvido. Aliás, tenha soprado no seu ouvido, mas você tem ouvido, né? Você não tem reparado muito não. Ele está soprando. A mulher que ele gritasse. Porque o fracasso fala de coisas. E uma coisa que o fracasso fala para nós, ele nos traz uma pergunta: mudança. Mudança de personalidade, de ação, de modo de conduzir as coisas. A mudança que participamos tem a ver com o nosso olhar sobre as coisas. E aí o texto toca numa mudança. Eu falei sobre mudança externa, eu falei sobre mudança interna, lembra? Lembra quando a mulher adúltera é pega? O que acontece? Você lembra quando a mulher adúltera é pega em adultério? Os caras decidem apedrejá-la, lembra disso? É um problema que ela está enfrentando, mas é um problema
Uma mudança, ela estava ou na sua vida pessoal, ou no seu próprio trabalho sexual, não sei, a gente não conhece a história dela, mas fato é que uma mudança aconteceu, vamos matá-la. Eles decidiram, vamos matá-la. Então uma mudança externa acontece. E Jesus está lá, e Jesus fala para ela, não, aquele que não tiver pecado, tira a primeira pedra. E Jesus inocenta, mais uma mudança, ela estava no banco dos réus, ia ser morta, aí alguém muda a história dela e diz assim, não vai entrar, não, quem não tiver pecado, tira a primeira pedra. Outra mudança externa, que queria matar, e outro que queria inocentar. Mas quando todo mundo vai embora, eles conversam, e Jesus fala para ela, vai, não peques mais. De novo é mudança, ele está falando agora de quê? De uma mudança interna. Essa história de José, ela faz a gente olhar para a nossa necessidade de mudança. E a mudança que eu acho magnífica, e eu quis sublinhá-la nesse trecho, é a mudança que tem a ver com superar aquilo que viveu. Mudança tem a ver com superação. A mudança, ela está associada à superação. Às vezes, a nossa falta de mudança tem a ver com as nossas carências. Nossa carência que faz a gente, às vezes, dar cabeçada, fazer escolha errada. Mas mudança, nesse texto e na tua vida, tem a ver com a capacidade de você superar. José teve que superar algo enorme. Aqueles que deveriam protegê-lo, jogaram numa cisterna. Aquele que deveriam protegê-lo, os irmãos mais velhos venderam. E agora ele está com a capacidade de dar o troco para aqueles irmãos. E a mudança que Deus faz no coração de José é superar. Porque se você for olhar para o texto, ele está numa crise pessoal tão grande, que ele deixa os caras irem, depois ele manda botar coisa de ouro dentro das bagagens dos irmãos, acusa os irmãos de terem roubado. Ele está numa crise, ele não sabe se ele se vinga, ele não sabe se ele perdoa, ele parece a gente. Mas eu quero dizer para você que mudança, nesse contexto, tem a ver com superação. Você está sendo convidado a superar algo. Então, livre-se daquilo que te prende. Livre-se dos erros que te aprisionam. Livre-se dessa necessidade de dizer sim para aquilo que você devia dizer não. Existem coisas que hoje te prendem, existem coisas que hoje te aprisionam. A cisterna mais profunda não era aquela que era feita de pedra. A cisterna mais profunda que José teve que se encontrar estava na memória dele, porque as maiores cisternas não estão na frente dos nossos olhos, as nossas cisternas estão na nossa memória, nas coisas que lembramos, nas coisas que elaboramos, nas coisas que criamos, coisas que são alimentadas pela nossa própria carência. As nossas grandes cisternas, elas estão que nos aprisionam, as grandes cisternas que nos fazem viver em solidão e se sentirem incompreendidos com o mundo que está do lado de fora da cisterna, está na nossa memória. A grande mudança que José precisava viver é se livrar das memórias dos próprios irmãos. Uma mudança em Deus não se conforma com a escuridão. Aquele que conheceu a Deus, entendeu, como José entendeu, que a história dele estava nas mãos de Deus, é que Deus que tinha levado ele para o Egito, é Deus quem tinha feito aquilo tudo. Alguém que tenha o conhecimento de Deus, uma mudança em Deus não se conforma com a escuridão. Eu vou repetir, uma mudança em Deus não se conforma com a escuridão. Existem
passos difíceis. Verso 4, cheguem mais perto. Verso 10, e habitareis perto de mim. Verso 15, beijou seus irmãos e chorou com eles. Gente, perdoar é difícil. Dizer, quero vocês mais perto de mim, mais difícil. Quero que vocês morem perto de mim, mais difícil. Pular, abraçar os irmãos e chorar com eles, mais difícil. Conclusão. Que mudanças eu causo no outro? Essa é a nossa reflexão. Que mudanças eu causo no outro? Ah, não, mas eu penso nas mudanças que ele causou em mim. Não. Não é nada disso. Não é para lembrar das mudanças que as pessoas causam em você, mas eu queria que você pensasse agora. Que mudanças eu causo no outro? Deus muda histórias. E como disse Martin Lloyd-Jones, Deus sempre nos puxa para perto dele para os seus propósitos. Sempre foi Deus puxando José. Então, quando a nossa vida fica enrolada, é preciso que a gente acredite que Deus está puxando a gente. Deus está puxando você. Toda vez que a vida dá um nó, eu preciso entender, Deus está me puxando. Às vezes Deus está me puxando de dentro da cisterna. Entre as mudanças que eu desejo e as mudanças que chegaram, é preciso discernir o tempo e aquietar o coração. Entre as mudanças que eu desejo e as mudanças que chegaram, eu preciso discernir o tempo e aquietar o coração. Então, enquanto as mudanças não chegam, aquiete o coração. Enquanto as mudanças não chegam, creia que mudança tem outro nome. Se eu te desse o microfone agora, e te pedisse para mudar, para colocar uma palavra no lugar de mudança, qual que você colocaria? Se eu te desse o microfone agora e te dissesse, substitua essa palavra e aplique a sua vida, mas sem me explicar muita coisa, só bote uma palavra no lugar. Eu vou escrever aqui, vou projetar mudança, e você vai ter que trocar essa palavra. Por qual você trocaria? Por qual você trocaria? Sabe por qual eu trocaria? Propósito. Eu queria te chamar nessa noite a fazer o que José fez. José conseguiu entender e substituir mudança por propósito. Ele disse assim: nunca foram vocês não, fica assim não. Ele fala para os irmãos: fica assim não, nunca foi vocês, foi Deus. Sabe por quê? Ele aprendeu a substituir a palavra mudança por propósito. A vida mudou. Você não quer, é muito fora da realidade. Você está indo para Friburgo toda hora, muita mudança junta. É a capacidade que nós temos de receber de Deus o presente da substituição, e a gente muda a palavra mudança por propósito. A nossa vida fica melhor quando a gente consegue entender que os seus caminhos são maiores que os meus, que não há 1 metro quadrado em nossa história que Deus diga, que Deus não possa sobre esse metro quadrado dizer assim: é meu. Todos os metros quadrados da nossa história tem a voz de Deus dizendo o seguinte: é meu. Os piores momentos podem gerar em nós as maiores oportunidades.
piores momentos podem gerar em nós as melhores oportunidades. Então, dê o seu melhor no Egito. Os piores momentos podem gerar em nós as melhores oportunidades. Então, dê o seu melhor no Egito. Enquanto você estiver no Egito, dê o seu melhor no Egito. Porque os piores momentos podem gerar em nós as melhores oportunidades. Dê o seu melhor no Egito. Dizer uma coisa para você. Não adianta, não importa o tamanho da sua cisterna. Não importa quão profunda seja a sua cisterna. Se você gritar, Ele vem para te salvar. Não importa o tamanho da sua cisterna, Jesus Cristo, Ele está tipificado na figura de José. A figura de José é uma tipificação do próprio Cristo. E eu quero dizer para você, que não importa o tamanho da cisterna, não importa a dureza da cadeia, não importa o estágio que você esteja, se você gritar, Ele vem para te salvar. Sempre, sempre, quando nós vivemos as piores coisas da vida, a gente precisa levar no coração a certeza: se eu gritar, Ele vem para me salvar.